Olá, meus queridos, mais uma vez eu estou aqui para a glória e a honra do Senhor Jesus e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas sobre mim que eu nunca contei para ninguém, que eu nunca compartilhei, a não ser para o meu esposo, coisas que eu vivi no meu passado, na minha história, na minha trajetória. E eu posso falar de todo o meu coração e com toda a autoridade que eu sou um milagre de Deus, Porque tem muitas coisas que eu passei no meu passado que não era nem para mim estar aqui viva, não era nem para mim estar mais aqui falando com vocês. E eu queria falar algumas coisas que Deus fez assim, milagre na minha vida. Um dos primeiros milagres que Jesus fez em mim é a questão de eu estar falando aqui com vocês, a questão da minha voz. Não era para me ter a voz que eu tenho, falar normalmente e muito menos conseguir cantar. Por quê? Porque quando eu era criança, eu me lembro que eu ia passar lá pro cercado da minha mãe, da minha casa, e tinha uma porteira assim muito alta. Nessa porteira, eu passei e eu estava com uma sombrinha na mão. Aí no momento que eu pulei, aquele arame da sombrinha que tem, atravessou aqui, na minha garganta e chegou até o céu da boca e perfurou a minha língua. Então eu não me lembro mais de nada, só me lembro dessa cena e aí eu desmaiei. E aí quando eu acordei já tinham tirado, e naquele tempo, aqui como eu moro no interior, não tinha assim um hospital para me ser socorrida, Então foi algo assim desesperador. Eu lembro também que eu vi a minha mãe passando mal. Eu era criança ainda e aquela cena ficou marcada assim em mim de uma forma muito profunda. E não era para me ter essa voz que eu tenho normal. Não era para me falar normal, era para me ter problemas na minha voz, Por causa desse acidente que aconteceu e nem um hematoma ficou na minha língua. Então eu vejo isso como um milagre de Deus. Outro milagre de Deus que Deus fez, que não era para mim estar caminhando como uma pessoa normal, não era para mim ter o movimento assim de uma perna normal por causa de um pé que foi quebrado. Quando a minha avó faleceu, mãe da minha mãe, no velório dela, tinha uns bancos assim bem grande, bem pesado, de madeira, bem pesado mesmo. E aí, numa dessas, um desses bancos caíram em cima do meu pé e meu pé quebrou no meio. Então eu me lembro que quando eu colocava assim a mão, eu via assim aquele espaço no meio do meu pé, eu chorava dia e noite, não tinha como ir para o hospital naquele tempo, era muito difícil aqui no interior. Então eu passei mais de um mês que nem um saci. Só pulava, não caminhava, eu pulava só uma perna, que nem um saci literalmente. Não sei se você sabe aquelas historinhas, que fala sobre o saci, e assim eu vivia a minha vida, eu pulava só numa perna, mais de meses, e a minha mãe com remédio caseiro, e graças a Deus o meu pé assim voltou ao normal, não tinha gesso, não tinha nada naquele tempo, como eu falei, o hospital era muito difícil, e hoje tenho o meu pé normal, não tenho nenhuma assim uma sequela no meu pé, então eu vejo isso como um milagre de Deus. E outro milagre que Deus fez também na minha vida quando eu era pequena, porque eu tinha uma infecção nos ouvidos, eu sofria muito de otite naquele tempo, e eu ficava colocando umas secreções do meu ouvido, e isso era muito normal. Eu passei a minha infância toda sofrendo muito com dor de ouvido. E como eu falei para vocês, naquele tempo era muito difícil o hospital, para levar para um hospital tinha que ter dinheiro, E a gente aqui no interior, e foi curado com remédio caseiro também. Eu pensei que eu não ia ouvir normalmente como eu ouço, e graças a Deus também, Deus me curou, porque eu sentia muita dor e ficava colocando direto aquela secreção do ouvido. Então, só um milagre. Esse daqui que eu tô falando com vocês são somente alguns milagres que Deus fez. E esse Deus é maravilhoso. Quando Ele tem algo para fazer na vida de alguém, Ele faz. Hoje eu canto, normalmente, minha voz perfeita, não tem defeito nenhum, não tem sequela. Também consigo caminhar, graças a Deus, e também consigo ouvir. Então, só Deus para fazer isso. Eu só tenho que agradecer ao Senhor por tudo. Por eu ter essa voz para poder pregar o Evangelho, para poder adorar, levar o Evangelho através de canções, da palavra pregada. Então eu quero te dizer que nada é impossível para Deus. Quando Deus tem um propósito na vida da gente, Ele faz, para mostrar para todos que Ele é o Deus de milagres, que Ele ainda continua fazendo milagres e maravilhas. Basta a gente crer e confiar nele de todo o coração, amém? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas.